Olá pessoal, sejam bem-vindos. Mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou Adriano Santos. Nessa videoaula a gente vai iniciar então o projeto de construção do aplicativo para cinema, para rodar no K2 Mini, ok? E a gente vai ver, eu vou deixar essa aplicação que eu mostrei na aula anterior, eu vou deixar ela no ar aqui, porque eu vou, para a gente não repetir muita codificação, não repetir coisas muito básicas, eu vou mantê-la aberta aqui. A gente vai copiar e colar de vez em quando algumas coisas, para ficar mais fácil a gente ter aí algo que a gente vai direto ao objetivo, tá? Eu peço que você se inscreva nesse canal, né, e marque o sininho, dê o seu like também, leia a descrição, e se você tiver qualquer dúvida, né, deixa aí nos comentários que a gente vai responder para vocês no comentário dessas videoaulas, ok? Vamos lá? Ó, o que eu vou fazer aqui basicamente? Vou mostrar a estrutura, né, do projeto primeiro, tá? Só para você poder entender. Então, basicamente o que eu tenho aqui é um form principal, que é a nossa view main, tá? Aqui eu tenho três views, tá? Uma de menu, outra de detalhes e outra de comprar. Então, cada uma delas aqui, ó, a view de menu, por exemplo, é até aquela tela principal que a gente vai ver os filmes aqui, tá? Então, a gente vai montar essa janela em tempo de execução, lendo os filmes de um arquivo, de um banco de dados em SQLite, tá? Então, isso aqui é o menu. Depois, clicando em cima desse filme, né, ele vai vir aqui nos detalhes do filme. Então ele vai para essa janela aqui, onde eu substituo a imagem, o pôster, né, o texto aqui. Então essa é essa janela de detalhes do filme, tá? E nós temos por fim aqui, se eu clicar em comprar, eu vou para a tela de comprar, cinema.view.comprar. Então é aquela janelinha onde a gente vê lá as mesas, né, as poltronas, perdão, e a janelinha aqui também de simulação aí da compra desse ingresso, ok? Então basicamente são essas três views que a gente tem. Aqui em Service nós temos o nosso Data Module com o nosso banquinho de dados, tá? A gente tem só uma tabelinha ali, que é a tabelinha de filmes. Então eu tenho aqui ó, um FD Connection, uma query de filmes e nada mais, tá? Sem nenhum segredo. Aqui a gente tem, né, algumas... deixa eu só colocar aqui algumas funções, ó, tá? Só para abertura, na verdade, do nosso banco, né, de dados, tá? E a gente vai fazer a abertura das informações, né, pegar as informações, né, dos filmes e colocar na tela, a gente vai fazer em tempo de execução, tá? Então fica bem tranquilo aí. Beleza? Aqui a gente tem aqui rotas, tá? Depois eu vou explicar exatamente o que é isso aqui. E a gente tem também um componente de filme, tá? A gente tem um componente aqui que a gente criou e ele vai ser o nosso pôster, tá? Então a gente tem esse cara que ele vai ser usado para clonar e jogar lá na tela inicial. Então basicamente a gente vai montar tudo isso, tá? Então, para a gente começar, nós vamos fazer o seguinte, né? Eu vou criar aqui, ó, criar um novo projeto, tá? FireMonkey Multi-Device Application. Pegar aqui a opção Blank Application, ok. Vou salvar esse cara aqui, tá? Para guardar ele aí. Ok. Vou salvar ele na mesma pasta ali como um rascunho, né? Projetos. Aqui, ó. Cursos. Adriano Santos. Vou colocar aqui trilha, cinema, gravação de aula. Tá? Só para a gente poder diferenciar, depois eu vou apagar esse arquivo, né? Tá? E aqui eu vou começar criando o formulário principal. Né? Então eu vou dar o nome aqui de cinema.view.main. Salvei aqui, vai pedir para salvar o projeto, evidentemente, né? Salvar aqui. Vou dar o nome de cinema 2 aqui, tá? Ok. Salvar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, nós vamos montar a estrutura, né, inicial, a gente vai montar a tela inicial aqui, tá? Então, vou só destrinchar um pouco aqui os objetos.
para você entender o que a gente está fazendo aqui, tá? E aí a gente vai instalar também os componentes aí que são necessários, dependências que são necessárias para esse projeto, ok? Basicamente, o que eu tenho? Eu tenho um layout principal, tá? Que está lá no fundo do meu formulário. Eu tenho um layout, tá com o Adriano Santos aqui, mas não é isso, né? Vou colocar aqui layout navegação, tá? Aqui chama-se navegação. Aqui. Pronto, navegação 1, que deve ter um lá no nosso template, tá? Então deixa ele aí. Já tinha navegação aqui. Deixa eu trocar esse nome. Pode deixar assim mesmo, vai. Navegação 1, não tem problema. Então, aqui eu boto, perdão. Eu que tô falando besteira, que tava certo. Aqui é só o rodapé, aqui onde tem informações sobre os meus demais cursos, tá? Então é o rodapé aqui. Eu tenho um layout de navegação, então todas as telas que eu for abrindo, eu abro dentro desse layout de navegação. A view de comprar, a view de detalhes e a view também do menu a gente carrega aqui dentro, tá? Através de uma classe aí, de um framework, ok? Então a gente carrega aqui dentro. Nós temos o logo na parte superior, então tem um T-image aí, nada de nenhum segredo, tá? Temos um background, que é esse fundo aí, né? Que a gente está vendo em preto, bastante comum em aplicações desse tipo, tá? E o rodapé, como eu falei para você. Então basicamente é isso que a gente tem, não tem nenhum grande segredo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o height desse cara aqui, que é 600, a largura, que é 1024, eu vou reproduzir aqui também, tá? Então, aqui eu vou colocar também o name dele, né? Que é main. Vou pegar o height aqui e colocar como 600. E vou colocar aqui como 1024, tá? Sem problema nenhum. Beleza? Salvei aqui, basicamente é isso, né? A tela inicial ela é bastante simples, tá? E a gente vai carregando as telas ao longo do período, tá? O que eu vou fazer para a gente facilitar, né? Eu vou clicar com o botão direito aqui, ó. Vou copiar e vou colar. Aqui não tem segredo, né? É layout, label e imagens que a gente tem aí no nosso formulário. Então não tem nenhum grande segredo, não tem por que eu entrar em muitos detalhes aqui com você, ok? Beleza, então ó, essa é a primeira parte, né? O que eu quero começar fazendo com vocês aqui? Eu vou precisar de algumas bibliotecas que eu uso para a gente poder navegar entre uma tela e outra. A gente vai instalar algumas dependências lá na frente, tá? Mas basicamente é isso, tá? Se eu executar agora aqui, vou executar por fora aqui. Deixa ele carregar pra gente. Aí, ó, eu tenho a janela principal aí do nosso aplicativo já pronta, tá? Então você vê que não tem nenhum grande segredo, é programação normal para dispositivo, tá? Sem nenhum segredo, ok? O que eu quero fazer com você nas próximas aulas? A gente vai criar o banco de dados da aplicação, a gente vai instalar as dependências do projeto, né? E a gente vai também preparar a navegação desse projeto. Então, eu já vou deixar mais ou menos pronto os formulários que a gente vai precisar usar, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. No projeto original, eu vou só te mostrar algumas coisas. Vou pegar aqui, por exemplo, o menu principal, tá? Ó, menu principal. Você vai notar que ele também tem um design comum, nada demais, tá? Ele tem aqui um layout principal, eu tenho um flow aqui, um flow layout, tá? Que é um tipo de componente container com grid, tá? Que ele dimensiona os objetos dentro dele. Então a gente vai dar um tamanho para cada um desses cards que vão representar os nossos filmes. Então a gente vai carregar em tempo de execução de uma tabela no banco de dados, a gente vai carregar em tempo de execução dentro desse flow layout os filmes que estão em cartaz para que a pessoa possa adquirir, ok? Eu tenho aqui a parte de cima que é um logo, né? Poderia ter o logo, eu coloquei só aqui filmes, toque no filme para ver mais detalhes sobre e fazer sua reserva, tá? E a gente tem um background que é um pretinho aqui, ok? Então vamos criar esse cara aqui também.
Estou marcado aqui um SEMA2, tá, beleza. Então, File New. Vou criar aqui um Multi-Device Form Delphi. HD Form, ok. Eu vou colocar, salvar esse cara aqui como cinema.view.menu. Cinema.view.menu. A diferença é que eu vou criar uma pastinha aqui chamada View, tá? Aqui. Vou salvar ele aqui dentro, ok? Beleza. Então aqui eu vou chamar no name de View. Vamos colocar aqui View Menu, né? View Menu. Ok? View Menu. Se precisar a gente troca depois também. Mesma coisa, vou colocar aqui no rate 600. E no edif vou colocar aqui 1024. Ok? Beleza. Facinho também, não preciso me ater muito aí a detalhes, tá? Então vou clicar com o botão direito aqui, copiar. Vou colar aqui essa parte. Eu quero me concentrar mais na parte de programação, tá? Então, como arrastar componente todo mundo sabe fazer, coisa simples, então eu vou deixar aí dessa forma, tá? Eu já vou colocar aqui, eu vou criar os novos forms também, né? Aqui, HD Form também. Deixa eu ver qual que eu vou criar. Vou criar o detalhes, né, agora. Então, aqui, name, view detalhes, rate de 600, width de 1024, tá? Vou salvar ele lá dentro da pastinha views. Cinema.view.detalhes. Legal. Mesma coisa, vou pegar aqui o detalhes, ó, que é lá do outro, né? E vou colocar que eu vou pegar o layout main. Por isso que é interessante você sempre ter um layout lá no fundão, tá? É uma dica importante. E construir todo mundo dentro desse cara lá no fundo. Porque aí, ó, eu posso simplesmente copiar, né? Venho aqui e colo, tá? Beleza. Coloquei o tamanho ali um pouco diferente, né? Mas se você quiser colocar igualzinho também, não tem problema. Eu coloquei aqui rate de 600, o width está como 800. Tá? Isso não vai interferir em nada na nossa programação, ok? Se você quiser fazer igual eu estou fazendo, perfeito. Ó, 800 aqui, ó. Perfeito, sem problemas, tá? Já salvei esse cara também. Eu vou pegar aqui o comprar, né? Então vou dar um file new aqui. Criar mais um form. HD form. Vou fazer igual. Então aqui vai ser o name dele, view comprar, o rate 600 e o edif 800, tá? Vou salvar aqui, cinema.view.comprar. Sempre é importante você criar aqui uma nomenclatura, porque fica mais fácil depois de você, para você saber quem é quem, tá? Se o projeto ficar muito grande e tal. Então, beleza. Mesma ideia, né? Eu vou lá no comprar. Vou pegar aqui ó, a view inteira. Copiar. E vou colar ele aqui. Paste. Aí, beleza. Tá? Ah, view comprar, até deixei ele maior, né? Eu acho que ó, tá maior. 1024, tá? Se você quiser padronizar tudo em 1024, não tem problema nenhum, tá? Uma dica importante aqui é o seguinte, a gente tem um equipamento que ele ele só funciona na vertical, né? Então não é um equipamento que você, não é igual um celular que você precisa calcular se ele vai estar na vertical, na horizontal, enfim. Então é um equipamento que é mais fácil de programar porque você tem uma largura e altura fixa, tá? Então você consegue testar diretamente no equipamento e colocar os tamanhos que você vai notando que são melhores, né, que são mais funcionais para o seu usuário final, ok? Quando você tem equipamento, quando você está desenvolvendo um projeto FireMonkey que vai rodar em equipamentos que você não tem exatidão de qual tamanho daquele equipamento, aí já fica um pouquinho mais trabalhoso de você programar, tá? Mas aqui a gente está com
tamanhos fixos, então fica muito mais fácil. Beleza? Bom, criei aqui as nossas views. O nosso componente que está aqui, a gente vai criar depois, tá? Depois eu crio aqui com vocês, ok? Mas basicamente é isso. Eu vou só fazer um último ajuste aqui, ó, Project. Vou aqui no Options. A gente vai lá na guia de Forms e vamos colocar esses forms que a gente criou agora, a gente vai colocar para que eles não sejam autocriados pela aplicação, tá? Então a gente vai entrar aqui no Project Options, ó, Forms, eu vou pegar aqui, vou deixar só o main sendo autocriado, tá? Que é esse cara aqui. O restante a gente joga para a direita, beleza? Então eu vou salvar ele aqui, ó. Salvei, beleza, eu tenho a minha aplicação rodando aí normalmente, tá? A gente não fez uma programação, evidentemente, mas montamos a estrutura inicial da nossa aplicação, beleza? Na próxima aula a gente vai começar a montar o banco de dados para você ver como é simples, como é fácil, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.